Você passou a obra inteira torcendo por ela, mesmo quando ela mentia, mesmo quando ela manipulava, mesmo quando era óbvio que algo estava completamente errado. Uma parte de você ainda queria acreditar nela. E sabe o que é mais perturbador nisso tudo? Ela contava com isso desde o início. Makima não é só o demônio do controle. Isso é o que parece na superfície. O que ela realmente é algo que existia muito antes de qualquer demônio, antes de qualquer deus, antes de qualquer coisa que você já estudou ou viu na sua vida. E se eu te falar que a Makima possa ser a representação de uma entidade mais antiga e aterrorizante da mitologia grega, não é uma deusa qualquer. Zeus, o rei dos deuses, o destruidor de titãs, recuar de medo. Quando você entender o que ela realmente é, você nunca mais vai conseguir olhar para ela da mesma forma. Prazer, eu sou o Ribeirinho e vamos voltar comigo 3.000 anos atrás, diretamente na Grécia mitológica. Antes de Zeus, antes do Olimpo, antes de qualquer deus que já ouviu falar, existia o caos. O vazio absoluto, sem forma, sem tempo, sem nada. E do caos nasceu ela, Nyx, a deusa primordial da noite. Ela não foi criada por ninguém, não foi invocada, não foi moldada, não teve origem. Ela simplesmente emergiu junto com Gaia, Érebo e Tártaro, as primeiras forças da existência. Isso está escrito na Teogonia de Hesíodo, um dos textos mais antigos da civilização ocidental. Mas aqui é onde começa a ficar interessante. Nyx não governava pelo poder bruto. Ela não tinha exércitos, não tinha trono visível. Nenhum templo foi construído em sua honra, nenhum culto público, nenhuma festa, nenhum registro de adoração formal. E mesmo assim, Zeus tinha medo dela. Existe uma cena específica na Ilíada de Homero. Hipnos, filho de Nyx, havia adormecido Zeus a mando de Hera. Quando Zeus acordou furioso e foi atrás de Hipnos para puni-lo, Hipnos correu para se esconder com a sua mãe. Zeus parou na porta. O rei dos deuses, o destruidor de titãs, o senhor do raio, parou e recuou. Não porque ia perder a batalha, mas porque havia algo em Nyx que ele simplesmente não conseguia calcular, não conseguia medir. E o que não pode ser medido não pode ser controlado. E era algo que Nyx fazia e fazia muito bem. Mas o que fazia Nyx tão aterrorizante não era só o poder, era o que ela gerava. Sozinha, sem se unir a nenhum outro deus, Nyx deu origem aos gêmeos, Thanatos, a morte, e Hipnos, o sono, as moiras do destino, Nêmesis, a retribuição, Apate, o engano, Eris, a discórdia. E também gerou Filotes, o amor, e Remera, que representa o dia. Ela criou a luz e as trevas com a mesma mão, o amor e a destruição com a mesma indiferença. Ela não escolhia entre o bem e o mal, ela os produzia, os dois juntos, como ferramentas. E isso, cara, não é maldade, é algo muito mais assustador. Agora eu preciso que você preste atenção no que eu vou mostrar para você. Makima e Nyx compartilham a mesma estrutura psicológica, os mesmos arquétipos e o mesmo padrão de poder, construídos da mesma forma, operando da mesma forma, causando o mesmo efeito em todo mundo ao seu redor. E para isso, eu preciso trazer alguns pontos fundamentais para esse entendimento. Primeiro ponto, a anterioriedade. Nyx existia antes dos deuses olímpicos. Ela não foi inserida no sistema de poder do Olímpio. Ela era anterior a ele. O sistema inteiro se construiu ao redor dela. Em Chanselman,
O demônio do controle não tem origem clara. Não sabemos ao certo. Ela não foi criada dentro da hierarquia dos demônios. Ela é uma força que retorna eternamente, que existia antes de qualquer estrutura. Makima não pertencia ao sistema. O sistema existia dentro do perímetro dela. Estão começando a sacar? Beleza, vamos para o segundo ponto. O controle sem força bruta. Nyx nunca precisou lutar. Ela dominava porque os outros reconheciam nela algo que transcendia o poder físico. Uma profundidade que ninguém conseguia medir. Makima nunca lutava com todo o seu poder. Toda vez que ela entrava em ação, a sensação não era de batalha. Era de execução. Ela já sabia o resultado antes de começar. E o mais perturbador, ela deixava os outros acreditarem que tinham chance contra ela. Terceiro ponto. Produzir o bem e o mal como instrumentos. Nyx gerou a morte e o amor com a mesma neutralidade, sem julgamento moral. Eram ferramentas da existência. Makima protegia humanos, financiava caçadores de demônios, parecia do lado do bem, só que ao mesmo tempo manipulava tudo para que o Chainsaw Man emergisse, usando pessoas boas e pessoas más com a mesma frieza. Ela nunca pertenceu a nenhum lado, os lados que pertenciam a ela. E por último, o quarto ponto. O poder da informação. Nas Rapsódias de Órficas, Nyx é descrita como profetisa. Zeus a consultava antes de decisões importantes. Ela não mandava nele, e nem precisava, porque ela já sabia de tudo. Makima sempre sabia mais do que todos. Sua arma real nunca foi a força, foi a informação. E a paciência de esperar o momento exato em que cada peça cairia no lugar certo. Quando você coloca esses 4 pontos lado a lado, você vai perceber que não estamos falando de uma mera coincidência. Agora, vamos mudar um pouco o foco e analisar a criação por trás da Makima. Tatsuki Fujimoto, criador de Chainsaw Man, não é um ator descuidado. Cada detalhe foi construído com intenção. O próprio título é uma metáfora. Os demônios representam medos coletivos da humanidade. A estrutura da obra inteira conversa com mitologia, psicologia e filosofia existencial. Fujimoto sabia exatamente o que estava fazendo com a Makima. A pergunta que fica é: ele conhecia a Nyx conscientemente ou chegou ao mesmo arquétipo que os gregos antigos chegaram há 3.000 anos atrás por caminhos completamente diferentes? É bem curioso, não é? Porque existe uma teoria na psicologia desenvolvida por Carl Jung, além do mais, não é a primeira vez que eu cito ele aqui no canal, que falava sobre arquétipos, padrões universais que surgem no inconsciente coletivo da humanidade, independente de cultura ou época. A figura da grande mãe, do herói, da sombra. E existe um arquétipo específico que Jung descrevia como o poder que antecede a ordem, a força que não pertence nem ao bem e nem ao mal, que existe antes dessa divisão, que gera as duas coisas com indiferença total. Os gregos chamaram de Nyx, Fujimoto chamou de Makima. E o mais perturbador disso tudo, esse arquétipo não vive só na ficção. Você passou a obra inteira torcendo para Makima ser boa. Não era curiosidade. Era algo mais profundo do que isso. Você queria que ela tivesse uma razão, que por trás de todo aquele controle houvesse algo humano ali, algo salvável. E por quê? Porque a gente sempre faz isso com personagens, com pessoas, com sistemas de poder. A gente vê alguém com controle absoluto e uma parte de nós quer acreditar que nesse controle todo existe algo que queira proteger, que quem tem esse poder vai usá-lo por nós, que por trás da frieza tem carinho, que por trás do domínio tem amor. E Makima
sabia disso. Nyx também sabia. Zeus não a temia só pelo poder. Ele temia porque não conseguia categorizá-la. Não conseguir colocar numa caixa de bem ou mal, aliada ou inimiga. E o que não pode ser categorizado, não pode ser controlado. E o que não pode ser controlado, assusta mais do que qualquer demônio. Fujimoto não criou Makima para ser uma vilã memorável. Ele criou a Makima para fazer uma pergunta pra gente. O que você faz quando percebe que a coisa que você mais admira nunca foi sua? Que o amor que você sentiu era real, mas a resposta nunca foi? Isso não é sobre anime, e você sabe disso. Se esse vídeo te fez pensar em algo além de Chainsaw Man, deixa aqui nos comentários. E só me diz uma coisa, você já admirou algo que nunca teve a intenção de te admirar de volta? Porque eu acho que a maioria das pessoas que conheceu a Makima já sentiu isso na pele, e Fujimoto sabia disso.